Poderia ter sido engenheiro, automobilista, toureiro, futebolista, mas felizmente para todos nós, escolheu as câmaras e os microfones. A história que mais marcou a minha vida de relator desportivo tem a ver com o episódio que deu origem à minha carreira de relator desportivo, que depois exerci durante bastantes anos. Não vou alongar-me em pormenores, mas recordo hoje, enfim, de uma forma, de certo modo, divertida, aquilo que foi um momento dramático da minha vida. Eu já era colaborador da rádio em Luanda, mas nunca tinha feito relatos de futebol. Estava a assistir a um jogo sentado ao lado do Rui Romano, que estava a fazer o relato em direto, e por um conjunto, de facto, inesperado de circunstâncias, o Rui Romano, confundindo-me com um relator desportivo de uma outra estação de rádio, não de Luanda, anunciou-me, dizendo que eu ia continuar a fazer o relato no final da primeira parte. Eu vi o microfone estendido à minha frente, na mão do Rui Romano, e tive uma fração de segundo para decidir. Foram momentos que pareceram uma autêntica eternidade, mas arrisquei e peguei no microfone e fiz o final da primeira parte. Confesso-vos que no intervalo eu não me lembrava de nada do que tinha dito, mas o certo é que, segundo o próprio Romano, tinha corrido bem e depois acabei por fazer mais um bocado de relato na segunda parte. Recolhe coluna, tem pela frente o adversário, tenta ultrapassá-lo, flete sobre o lado esquerdo, é Pirri que vai com ele, coluna tenta rodeá-lo, atrasa depois para Cruz, este sem preparação se entrou, a bola em balão sobre a grande área, vai atirar José Augusto de cabeça para Torres, não aparece o remate, atira Simões ao lado da baliza. Ao lado! É gol! Ora bem, esta história de facto marcou o início de uma carreira profissional a fazer relatos desportivos. Hoje dá-me, enfim, não digo vontade de rir, mas sorrio com uma certa ternura, mas de facto sofri muito nessa fração de segundo em que não sabia se havia de fazer o relato, se não havia de fazer o relato. Ainda bem que o fiz, ainda bem que correu bem, porque de facto foi uma atividade que depois me deu muito prazer ao longo de vários anos da minha carreira. Mas melhor do que nós para falar da sua própria carreira, François Hardy, que vamos a ver se o nosso francês chega para falar com uma parisiense, vamos fazer votos para que sim, mas melhor do que nós dizíamos, François Hardy, para connosco trocar algumas impressões acerca da sua carreira. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Je suis très heureux de parler avec vous parce que je vous admire dès votre début. Je sais bien que vous aimez toutes les questions, mais je n'aime pas vous poser des questions indiscrètes. Vous pensez pas qu'on est un peu loin l'un de l'autre? Vá lá, pá, não tenhas vergonha, senta-te que a menina deixa. Si vous permettez, je m'assieds près de vous. J'étais disant que je suis un admirateur de toute votre chanson et je sais que vous avez commencé très rapidement. Ici au Portugal, nous aimons dire que vous êtes là. Efetivamente, nem o Mário Soares falaria melhor. Et que nous présentons vos disques, nous disons ça. Vous êtes d'accord? Oh non, parce que ça s'est pas fait si rapidement quand même. Mas, por esta altura, já ele era um puto com muita pedalada. Senhores espectadores, 4 homens chegaram em primeiro lugar a Santiago de Cacém. Dos 4, 3 merecem ser salientados por diversas razões. O que venceu a etapa de Mário Sá, porque venceu. Montaigne, belga, porque vai entregar a camisola amarela. E João Roque, porque não só foi um dos 4 que veio sempre a puxar em direção à meta, mas também porque é um favorito do ciclismo nacional, o favorito da volta. Teve uma certa desilusão na etapa para a Vila do Conde. Teve uma quebra no contrarrelógio, mas não deixa de ser o João Roque que o público português bem conhece e, portanto, reúne todas as condições de favoritismo. E a prova está na força hoje demonstrada por João Roque a puxar em direção à meta. João Roque, primeiro de tudo, depois da etapa, como se sente? Sinto-me bem, espero que isto vá melhor, além dos azares que tenho tido. Tenho que lutar contra eles. Espero de lutar até o fim. Os espectadores, inesperadamente, quase, Horizonte tem consigo uma figura muito conhecida da televisão, mas que fez a sua carreira principalmente no cinema. Raymond Burr, ao verem a sua cara, todos o identificam com duas figuras muito populares entre nós na televisão, Perry Mason e Ironside. I'm sorry, but I must talk about Perry Mason and Ironside, you know, because television in Portugal is a wonderful mass media, you know, and powerful mass media, and then you become very popular in Portugal. It's Perry Mason and Ironside.
Soul music para muitos significa um ritmo para dançar, os jovens apreciam e dançam. No entanto, soul music é mais qualquer coisa. É uma música verdadeira, de sentimento próprio, música de expressão popular negra norte-americana. É o caso da Aretha Franklin, um dos expoentes máximos atualmente interpretando soul music. Começou com muitos dos intérpretes de soul music, pertencendo a um coro de uma igreja batista, interpretando gospel music, sendo filha de um sacerdote negro que, exatamente na igreja batista, tinha um seu coro onde sua filha Aretha cantava. Depois foi a tentativa de comercializar uma carreira ou de ir mais longe, sair de Detroit para ir através do mundo cantar soul music. Começou pelo caminho secular, pelos blues, continuou em gospel e acabou exatamente neste ritmo mais movimentado, mas continua a ser um ritmo de expressão popular negra norte-americana. Soul music, estamos com Aretha Franklin. E chegaria 1969. Neste ano, o Carlos iria viver 6 meses que ficariam inesquecíveis para ele e para os seus companheiros de aventura. Os 6 meses do Zig-Zig. Gostaríamos que relembrasse um pouco aqui conosco como é que começou a sua ligação com todo esse movimento, esse grupo, como é que aparece integrado, porque, segundo eu julgo saber, Almada Negreiros era o mais novo nessa altura do grupo. Bastante mais. Como é que se deu essa aproximação? Quando algumas pessoas têm a mesma desgraça, juntam-se. Portanto, houve, acima de tudo, o sentimento em Almada Negreiros de que estava irmanado numa desgraça com esse grupo. E não era pressentimento, era autêntico. Era uma verdade legítima. Ninguém nos supôs que nascessem determinados portugueses naquele momento, de modo que nós estávamos fora da sociedade, se é que havia sociedade. Almada Negreiros, e agora, a todos estes anos de distância, o que é que tem para dizer em relação ao nascimento desses novos portugueses, a que Almada Negreiros chama, como é que observa o mesmo fenómeno à distância de 50 anos, praticamente? Perdi-o de vista. Sinceramente, perdi-o de vista. Até fiz o possível de o perder de vista. Porquê? Por causa dos outros que viessem, das novas gerações que aparecessem. Isso comprometi-me. Era que, quanto eu pudesse, acompanhá-las sempre. Até hoje. Almada Negreiros, uma das pessoas que fazia parte dessa geração, desse grupo, julgo que terá sido a primeira pessoa com que Almada Negreiros contactou Fernando Pessoa. Não terá sido a primeira. Quem foi então a primeira pessoa com quem contactou? Não é? Com quase todos antes dele. Com quase todos antes dele. Luís Montalvão, José Pacheco, Raul Leal. Não era bem do Orfeu, em todo caso era um colaborador do Orfeu, mas foi depois que eu conheci o Fernando Pessoa. E o próprio Mário Sá Carneiro conheci-o antes de Fernando Pessoa. Eu fiz-lhe pergunta porque eu li algures que o primeiro contacto de Almada Negreiros com Fernando Pessoa terá sido uma pergunta que Almada Negreiros lhe foi fazer acerca da sua primeira exposição de desenhos. É exatamente assim que vem nos jornais. Almada Negreiros, uma pergunta que eu gostava de fazer. Eu gostaria de continuar a chamar-lhe mestre, mas... Almada. Uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, porque estamos num programa de televisão, portanto, um meio de comunicação. Qual a importância do fenómeno comunicação na sua carreira? O que é que a comunicação, o fenómeno da comunicação, terá influenciado a carreira de Almada Negreiros? Acabou.
Tenho 76 anos de idade e desde que me conheço nunca pisei o risco fora daquilo que não fosse comunicação. Mestre, o que é que... Desculpa, Almada. O que é que sente pela admiração que toda esta gente tem por si? Comove-me. Pretendo até evitá-la, porque me comove. São meus irmãos. A profissão que se segue é uma profissão. Cada qual pensa o que quiser. Acho que as pessoas devem ter opinião formada acerca de tudo na vida. Trata-se de um arápio, de um gatuno, de um... Enfim. Melhor é ele entrar. Este senhor é o Sr. Alfredo, não é? Olha, Sr. Alfredo. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, é que a sua profissão é assim uma profissão tão esquisita que eu gostava de perguntar porque é que se fez ladrão? Foi para chatear o meu pai, que era polícia. Sr. Alfredo, isso foi há muito tempo? Foi a... Deixa cá ver Alfredo. Tinha eu... Os meus 16 para 17 anos, tinha acabado a 4ª classe. A quem é que o senhor rouba, de uma maneira geral? Roubou, assim, às pessoas mais modestas. As pessoas mais modestas? Ora, essa, porquê? Os ricos chateiam-se. Não gostam muito que a gente roube e depois então vive lá no sítio e vai mesmo ali, não é? Porque... Quer dizer, o senhor não é um ladrão sem ambições, não é? Não tenho grandes ambições, já tive. Já teve? Já, sim, senhor, quando... Isto foi em... Ora, deixa cá ver Alfredo.